Muito bem, irmãos, bom dia a todos. O nosso assunto é a caminhada bíblica que estamos fazendo e hoje nós vamos falar desse que foi o maior general dos exércitos de Israel, Josué, um grande exemplo de servo, uma pessoa muito bem preparada e forjada no deserto da vida. Isso aqui é muito importante, não despreze o deserto, é um momento de solidão, mas de solitude também, de reflexão e de poder ter uma visão mais ampla daquilo que Deus tem para você. É a subida em montes, descidas em vales, que vai preparar a sua vida, moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. Então, não despreze os momentos difíceis da vida, porque é uma aula, é um ensino para cada um dos irmãos, tá certo? E vamos falar então desse momento da conquista de Josué, da cidade mais fortificada de Canaã na época, a cidade de Jericó. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34, é o finalzinho do livro, depois já na sequência vamos entrar em Josué, e aqui nós temos, antes da morte de Moisés, Deus é descrito como mostrando-lhe a terra prometida e dando-lhe um substituto, e tem aí como foco principal a cidade impenetrável de Jericó. E o que vocês estão vendo aí são ruínas de construções que vieram depois sobre a cidade de Jericó, tá bom? Esse é um dos lugares bem escavados lá em Israel e realmente vale a pena ir para Jericó, e tem outras coisas que eu vou falar aqui que é bem gostoso conhecer lá, e tá aqui convidados os irmãos para se unir ao grupo do TBI, que na nossa viagem para Israel, se Deus quiser, no ano que vem. Então, se você tem interesse, ore, economize, se planeje e me procure, tá bom? Muito bem, diz assim as Sagradas Escrituras, Deuteronômio 34, versículo 1 e versículo 3. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 3, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Vamos orar? Pai, na tua santa e bendita presença estamos para te louvar, para te agradecer e para receber de ti, ó Deus querido, as instruções através da história do teu povo, através dos princípios revelados nas Sagradas Escrituras, que o Senhor nos ajude acrescentando a nossa fé, nos dando sabedoria, temor, inteligência para vivermos como o Senhor quer nesses dias difíceis. Tudo isso para a tua glória, para a nossa alegria e para a edificação da tua igreja. É o que pedimos e oramos assim, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, quando a gente pensa na cidade de Jericó, né, um lugar realmente muito agradável, embora esteja ali na região do deserto da Judéia, que também não é nada fácil, é a região de deserto, porém Jericó é mencionado mais de 70 vezes só no Antigo Testamento. Então percebam que tem aí um quê, né, com essa cidade. Então mais de 70 vezes aparece a cidade de Jericó no Antigo Testamento. Também é descrita no Antigo Testamento como a cidade das tamareiras, né? As palmeiras aí tamareiras, na verdade, e cá entre nós, Jericó produz as tâmaras mais famosas do mundo. E é um festival lá em Jericó de tâmaras. Quem gosta de tâmaras aqui, levanta a mão. Já foi no Mercadão Municipal, sabe quanto custa? Imagina em Israel, todo o café da manhã com tâmaras frescas, olha que maravilha que é isso. Doce de tâmaras. Vocês sabem, irmãos, que as abelhas de Israel, né, o mel de Israel é baseado nas tâmaras, das tâmaras, então é um mel delicioso. Claro que as abelhas foram trazidas de outro lugar, né, para Israel. Então essas tâmaras são muito famosas e vocês estão vendo aí plantações, quilômetros de plantação, e as tamareiras são altas, irmãos, só que a tecnologia lá em Israel nessa parte da agricultura é realmente assombrosa, no sentido de tão especial. Eles
produzir as mesmas tamareiras do tamanho um pouco mais do que um homem, 2 metros e pouco. Então você, para colher, você tem aquelas escadas, tem aqueles caminhõezinhos, né, que vai suspender na escada, mas agora não, tem aquelas plantações de tâmaras anãs. 2 metros e pouco, você entra debaixo e você colhe o cacho, né, das tâmaras. Então, também é possível encontrar as plantações das tamareiras anãs lá em Israel. E aí tem uma explicação do nome de Jericó, que é interessante, né? Jericó em hebraico pronuncia-se Yerichó, e é derivado da palavra lua e areia, que é uma referência à cidade de Jericó como um polo, um centro de adoração a deuses lunares. Então, se apossou ali da terra um grupo de pessoas, né, adoradoras de deuses da lua e assim, né, voltado para o paganismo, até que o povo de Deus então conquistou essa cidade. Lá também você vai encontrar aquilo que eles chamam, claro, provavelmente não é mais, a figueira de Zaqueu. A figueira de Zaqueu, na verdade, é um sicômoro, é uma figueira brava, os figos não são muito bons, e embora eu seja muito fã de tâmaras, eu não sou muito fã de figo, me desculpem. Me desculpem aqui, porque eu venho de uma família, né, meu pai é mineiro, a minha avó fazia o doce de figo naquele tacho de bronze, que a Jane, minha esposa, ama, e eu só fico olhando e achando bonita a cor e o cheiro, mas não sou muito chegado a figo, né? Então, a figueira brava tem uma lá muito antiga, inclusive foi até cercada, nessa figueira, e é chamada de figueira de Zaqueu. Ela é enorme realmente, tem muitos séculos ali, mas não sei se chega a 2000 anos. E próximo ali, irmãos, está a fonte de Eliseu. E aí nós estamos falando que Jericó, então, é na verdade um oásis, porque produz água mineral de altíssima qualidade que é usada na irrigação e realmente faz o lugar ali um oásis no deserto, tá bom? Então, já entrando nessa parte de geografia bíblica, né, eu quero dizer o seguinte, que segundo a arqueologia bíblica, a cidade de Jericó está datada entre 9 a 11 mil anos, com presença humana. Então é um negócio assim bem impressionante, né? É, portanto, segundo, se tiver certo esses cálculos dos arqueólogos, é uma das cidades mais antigas do mundo com presença humana. Então é algo assim bem curioso. A cidade está a 8 quilômetros do Mar Morto, né? E a 258 metros abaixo do nível do mar. Aí você desce um pouquinho mais, chega lá a quase 400 metros, abaixo do nível do mar, você tem o Mar Morto. E a 27 quilômetros de Jerusalém. Então, é uma estrada muito gostosa. Agora, quando estivemos lá, eu devia ter trazido, você vai descendo, como diz, né, a parábola do Senhor Jesus, de Jerusalém para Jericó. Ainda bem que não tem assaltantes, não tem nada. O que tem lá são os beduínos. E os beduínos, irmãos, estão mais sofisticados lá em Israel. A última vez que eu estive lá, em 2012, eles estavam vivendo em tendas. Agora já estão com umas casas de alvenaria no deserto. Tem as tendas ainda, não se preocupe, nós vamos poder visitar uma tenda beduína. E os cabritos continuam os mesmos, as ovelhas, e eles estavam atravessando a rodovia. Então imagina, só que eles deram um pit stop bem num canteiro que tem no meio da rodovia, porque tinha umas folhinhas lá, tinha uns matinhos, e eles então se amontoaram assim para comer as folhinhas, subindo nos guarda-reio e comendo as folhinhas. Aí não deu para parar, estávamos descendo, mas pedi para baterem uma foto, e o pastor do outro lado, né? O pastor das ovelhas de olho nas ovelhinhas, nos cabritinhos lá, para acompanhar, porque eles estavam realmente na estrada, né? Então é algo assim bem curioso e peculiar, e isso é milênios que acontece, né? O pastor e as suas ovelhas lá na terra de Israel. Outra coisa que eu acho que vale a pena destacar é o seguinte, aqui é um pequeno mapa, uma pequena parte do mapa da conquista da terra prometida, tá vendo? A parte sul aqui, e aqui, olha só,
você tem a cidade de Jerusalém, e olha aqui, Jericó, está aqui. E aí você desce aqui é o Rio Jordão, Vale do Jordão, para chegar no Mar Morto. Então o Mar Morto é esse desenho aqui, é o lugar mais baixo na face da terra, 25 vezes mais salgado que os oceanos dos mares. É a região de Sodoma e Gomorra, por isso que você vai sentir um grande odor de enxofre. Não tem vegetação nenhuma nessa região. Nós vamos ver lá cavernas que você... O deserto de Israel, a maior parte é de pedra, mas nessa parte tem desertos de areia. Então você tem aquelas dunas de areia, mas não é aquela areia branca, aquela areia parece que foi queimada. Então é umas coisas assim bem interessantes e curiosas que se encontra nessa região aqui, tá bom? Então, a primeira cidade a ser conquistada é a grande cidade de Jericó aqui, tá certo? Então, essa é a parte mais da geografia bíblica. E olha que interessante, porque é importante, porque é um oásis, porque nessa fonte de água, chamada fonte de água de Eliseu, né, eles produzem 1000 galões de água por minuto. Então, realmente é algo muito importante a água em Israel. Ainda nessa parte introdutória, nós temos aí a parte da arqueologia, né? Como eu disse, uma das cidades mais antigas do mundo, as ruínas lá, segundo os arqueólogos, confirmam isso. E algumas coisas importantes para mencionar aqui é o seguinte: por ser uma cidade muito estratégica, ela foi conquistada por todos os grandes impérios mundiais. E lá então se encontra vestígios de todos esses impérios, seja o Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, romanos, gregos, e o Egito sempre teve uma base, e a base era em Jericó. Tanto que quando o Marco Antônio conquista, ele dá essa cidade de presente para Cleópatra. E ela vai alugar para o rei Herodes essa cidade. Então, olha só, nós estamos falando na terra de Israel, mas com a presença dos egípcios ali. Então, percebam que essa cidade era uma cidade cosmopolita. Apesar de estar no deserto, tinha pessoas de várias partes do mundo que acabavam gostando do oásis, que é Jericó, e acabavam ficando ali, tá bom? Bem, agora sim, indo para o texto bíblico, vira aí as páginas e vamos para Josué capítulo 6, versículos de 1 a 21. Nós temos aqui, nessa caminhada bíblica, a conquista dessa cidade, que é emblemática e é fundamental que Josué, o general, tenha uma grande vitória sobre essa cidade, porque ela é a principal cidade e a cidade de abertura, tá certo? É claro, eles, como são cosmopolitanos, já sabiam dos feitos de Deus no Egito, da libertação do povo e dos sinais e prodígios que Deus havia realizado através desse povo, e eles estavam atemorizados, e eles fecharam a cidade, ninguém entra, ninguém sai, e eles têm uma muralha, segundo os historiadores, você podia colocar 2 carros de guerra, um do lado do outro, em cima da muralha, para dar a volta na muralha. Então era uma muralha bem larga, uma cidade impenetrável, tá certo? Uma grande cidade fortaleza. E aí nós temos a estratégia divina para conquistar essa cidade. Primeira lição que você pode tirar daqui: você tem que se preparar, você tem que se aperfeiçoar, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E aí é dependência. Acompanhe comigo. Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nós temos a estratégia divina para conquistar a cidade fortemente morada. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Irmãos, tem coisas que nós recebemos de Deus. Tem coisas que Deus quer que a gente conquiste. Tem outras que Deus quer que a gente herde. Saiba disso. E tem coisas que a gente vai meio que herdar, mas ainda tem que conquistar.
Tem umas coisas assim, Deus trabalhando nas nossas vidas, como trabalhou na vida aqui de Israel, em especial e particular na vida de Josué. Então, versículo 3 agora até o 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros, que é o shofar, que eu trouxe aqui lá da terra de Israel para vocês conhecerem. Aqueles que já conhecem vão só relembrar. Adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, tocarão os chifres de carneiro. Nós sabemos que o número 6 está ligado com o homem. Deus criou tudo em 6 dias, e no 6º dia Deus criou quem? O homem. E o 7º dia? É o 7º dia da plenitude, daquilo que é completo. É o número de quem? De Deus. Então olha que interessante aqui, 6 dias a parte humana, mas no 7º dia, a ação divina. Eu lembro de um dos meus professores, ele dizia o seguinte: tem muita gente que quer trabalhar para Deus, mas o melhor mesmo é trabalhar com Deus. Ou seja, fazemos parte de um projeto maior e divino que Deus tem para cada um dos irmãos. Você trabalha com Deus ou trabalha para Deus? Repense essa questão, que é muito importante você ter essa questão em mente. E olha só o versículo 5. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, chifre de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo vai fazer o quê? Olha que estratégia maravilhosa para vencer o inimigo. Gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Olha, irmãos, é verdade que às vezes a gente ganha algumas coisas no grito, mas derrubar uma muralha dessa no grito, difícil, hein? Essa é a parte divina. E cá entre nós, às vezes, agora nós estamos com 2 gatos em casa, às vezes tem que gritar com os bichinhos para eles obedecer, mas não é bom, porque aí o que vão pensar os vizinhos, né? Então temos que usar outra estratégia para vencer os gatinhos e amansar eles. Às vezes eu falo que a minha gata, ela olha para mim e me ignora, aí eu posso medir a minha autoridade, sabia? Quem tem pet em casa sabe o que eu estou falando. Como é que você mede a sua autoridade? O seu falar com o bicho e ele te obedecer. É assim que a gente vai medindo. Agora, dependendo do animal, não adianta nem gritando. Volta aqui para o contexto, como é que vai derrubar uma fortaleza no grito? O que Deus quer? Obediência. A obediência implica que você crê em Deus. Por que você obedece a Deus? Porque eu creio. Porque eu creio que o que Ele tem é melhor. Porque eu creio que mesmo que eu não entenda, ao obedecê-lo, eu vou chegar no resultado que é o ideal para mim. Isso é fé, irmãos. Mas não só de uma pessoa, de uma nação inteira, de um exército todo. Bom, quando o texto diz no versículo 1, rigorosamente fechado, o hebraico aqui expressa o fato de que os defensores haviam fechado o portão, e, portanto, essa cidade cosmopolita que tinha ligação com o Egito e com a Mesopotâmia está sem comunicação. Eles estavam com tanto medo que eles abriram mão de se comunicarem. Eles estavam numa crise, numa neurose, que eles sabiam que tinham espias de Israel lá. E esses espias são guardados e salvos por uma prostituta, Raabe, que vamos falar sobre ela. Ela arriscou a vida dela, porque ela tinha ouvido falar de Deus e ela passou a crer. E quando ela viu que ela corria risco, mas que era melhor se arriscar pelas coisas que vêm de um Deus verdadeiro, ela largou os deuses da lua, da cidade. E nós não estamos falando aqui de uma pessoa com uma boa reputação, mas nós estamos falando de uma pessoa que creu, de ouvir falar. Essa é a bem-aventurada que diz lá o Tomé, que o Senhor Jesus disse para Tomé: você está vendo, agora você está crendo? Bem-aventurados são aqueles que não viram,
mas creram. A Raabe é dessas primeiras. Isso é muito importante. E aí quando Deus diz, entreguei na tua mão a Jericó, Deus está dizendo, acredite, confie e haja. Tem gente que diz assim, eu creio em Deus, mas não move uma palha em direção a Deus. Não move uma palha em direção ao milagre que Deus pode realizar. Será que você é dessas pessoas? Pastor, nada acontece na minha vida porque você não está colocando em prática a fé. Porque você não está se movendo no sobrenatural de Deus. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Creia nisso e tenha fé, e fé implica em ousadia. Mas saiba de uma coisa, para ouvir a voz de Deus, como Josué ouviu, você tem que ler a Bíblia. Porque senão você vai pedir coisas que Deus não vai dar, que Deus é contra. Nós temos, para ter certeza que nós vamos receber, temos que pedir aquilo que Deus quer, que Deus já revelou. Isso é muito importante. E aqui, rodearei 6 dias, depois no 7º dia, 7 vezes, é isso mesmo. Sabe, irmãos, nós temos que crer confiando, nós temos que orar confiando que Deus tem poder para realizar o milagre. Senão, para que orar? Mas se vai orar, ore crendo que Deus pode fazer. Porque a oração sem fé não agrada a Deus, mas a oração com fé agrada a Deus e move o braço poderoso de Deus em nosso favor. Os versículos 5 e 6 já comentamos, agora vamos para os 6 a 16. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos ler o versículo 6 a 10, que fala do quê? A participação dos sacerdotes. Guarde isso aqui, é importante, acompanhe comigo. Capítulo 6 de Josué, agora 6 a 10. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor, e disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Nós estamos numa caminhada de fé, você sabe disso ou não? Sabe. Então, do que nós precisamos numa caminhada? De gente, companhia. É muito mais difícil sozinho. Então, de que precisamos? De alguém que esteja ao nosso lado. A Bíblia diz, o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. E é bom andar 2 juntos, porque se um cair, o outro segura. Até para dormir é bom, né? O casal, quando está frio, dormir juntinho, né? Um aquece o outro. Às vezes você, para fazer um filho dormir, que está sentindo frio, você tem que deitar com ele e aquecê-lo. É importante estarmos com mais de um. E agora olha que interessante aqui. Quem que Josué chamou? Aqueles que são os representantes, que representam o povo diante de Deus. Quem? Os sacerdotes. Josué vai buscar aquelas pessoas que têm uma intimidade maior com Deus. Aquelas pessoas que podem te ajudar numa necessidade, numa palavra de sabedoria, em um momento difícil. Aquela pessoa que você sabe que tem mais convívio com Deus, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de comunhão com Deus. É esse tipo de gente que você tem que trazer para o seu convívio. Pessoas que vão acrescentar, pessoas que vão te edificar. Não pessoas, mais uma para reclamar. Não mais uma para dizer, não vai dar certo. Não mais uma para dizer, nem tenta, já tentaram. Traga pessoas que realmente sabem que Deus pode fazer.
E se Deus não fizer, pastor, essas pessoas também vão te ajudar nisso. Mesmo quando Deus não fizer, essas pessoas vão dizer, olha, Deus não queria, hein? Aí você fala, é verdade, que bom. Traga esse tipo de pessoas. Traga pessoas que estão como esse outro grupo aqui, que estão com espada na mão. Gente pronta para enfrentar a guerra, porque covarde, irmão, está cheio no mundo. E você sabia que a covardia pega mais fácil do que a coragem? Os covardes, como eles têm um poder de persuasão? Busque gente que é corajosa, que está com a espada na mão, pronto para batalhar as batalhas que são necessárias para se ter a vitória, como Josué teve. Também aqui, olha que interessante, 6 dias e 6 voltas sobre a cidade impenetrável. Olha aí, versículos 11 a 14, acompanhe comigo. Diz assim, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. O versículo 11, vamos ver até o versículo 12 agora. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas e os homens armados iam adiante deles e a retaguarda, isso aqui é importante, seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial e assim fizeram 6 dias. 2 coisas importantes que, primeiro, já ia me esquecendo, a retaguarda. Você tem pessoas com você na frente. E quem você tem com você atrás? Quem você tem atrás? Tem que ser tão de confiança quanto as pessoas que você tem à frente. Porque essas pessoas atrás é que vão te dar a proteção para o quê? Aquilo que era desprotegido no soldado. O soldado andava com a armadura, na sua proteção na frente, o soldado romano, tendo como exemplo aqui, mas atrás não tinha proteção. Alguém sabe por que o soldado romano não tinha proteção às costas? 2 motivos. Primeiro, que ele tinha que saber que ele ia ter um soldado ajudando ele, protegendo ele. Segunda, para ele não virar as costas e fugir do campo de batalha. Porque se ele virasse as costas, ele estaria desprotegido, sem proteção nenhuma. Olha essa ideia aqui, irmãos, da retaguarda. Alguém está te cobrindo, protegendo você. Eu gostaria de ter bons retaguardas, uma boa retaguarda aqui, não é verdade? E aqui então o versículo diz, e fizeram isso 6 vezes. Você sabe qual é a rainha das virtudes? Perseverança. A perseverança é a principal das virtudes. Ah, pastor, fulano tem esse caráter maravilhoso, mas se não perseverar, não vale nada. Ah, a fulano tem um talento maravilhoso, mas se não perseverar, não alcança. 6 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, está falando do quê? De perseverança. E olha que interessante, fazendo a mesma coisa. E, por último, nessa porção, o mais difícil, eles foram proibidos de quê? De falar. Eles foram proibidos de gritar. Isso aqui, irmãos, é um negócio difícil. Porque a gente gosta de falar. Não é verdade? Mas às vezes você está falando, tanta gente está falando, todo mundo está falando e ninguém consegue ouvir? Ninguém. Aí vai ter que pagar psicólogo, vai ter que pagar terapeuta. E paga para quê? Para ouvir. Não é para falar, é para fazer. Não é para ter conversa paralela, é para pensar. Não é para se distrair, é para focar. Então, não fale, não grite, apenas caminhe. Por quê? A batalha é grande. O seu coração tem que estar preparado. A sua mente tem que estar focada para dar as respostas que você precisa no campo de batalha. No campo de batalha você tem que ter agilidade
Para isso você não pode estar pensando na última fofoca. Você não pode estar distraído com a última moda, com a última... Não. É foco. É uma batalha, você precisa ter foco. E aqui então, nos versículos 15 e 16, a hora de gritar, o grito de 6 dias. Ele é mais poderoso, não é verdade? Se você grita no primeiro, no segundo, no terceiro, no sétimo dia, você estaria rouco. Guarda a energia. Não queime a energia, não gaste a sua energia. Olha aí os versículos então, 15 e 16, que diz: E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Olha só, irmãos, aqui eu vou mostrar para vocês agora aqui no próximo, no próximo slide, não é no próximo slide, deixa eu ver se eu já falo agora, sim. Tocaram a buzina, então eu vou passar agora o chifre de carneiro, se você quiser soprar, pode soprar, não tem problema, depois se dá uma limpadinha, não passa sapinho para ninguém, né? E vai passando aí, quem quiser tocar, pode tocar, não tem problema. Então, esse é o chifre de carneiro que eles tinham que tocar lá, tá certo? Os sacerdotes, todo mundo, e gritar. E aqui então agora, eu não sei você, mas eu já tive com pessoas e às vezes eu tenho vontade de fazer isso também, mas eu já tive com pessoas que falam assim: pastor, está muito difícil, o que eu faço? Eu falo, grite. Vai gritar onde? Sei lá, um lugar que ninguém te acha que você é doido, mas grite. Por quê? Porque tem coisas, irmão, são 6 dias aqui, que fica o quê? Entalado. E você não vai gritar com a mulher, não vai gritar com os gatos, não vai gritar com os filhos. Então, grita para quem? Para Deus. Por que para Deus, pastor? Porque Ele entende. Deus entende tudo, isso que é maravilhoso. Você pode falar qualquer coisa com Ele, então você pode gritar também. Eu tenho 2 amigos, que um já é falecido, mas um outro, inclusive é pastor. Eles falaram que ajudou bastante. Pegar a moto, vai para esses lugares, essas estradas, aí você pode gritar à vontade, ninguém vai ouvir mesmo. Não é verdade? E eu pergunto assim, depois? É um alívio. Mas pastor, não resolveu o problema, mas já aliviou. É um começo. Tem gente que precisa de 100. Aí você diz, grita que você recebe 10. Não vou gritar não, porque eu preciso de quanto? Mas começa com quanto? Com 1. Depois 10, e aí a coisa vai chegando. Mas eu não tenho nem 100, então eu não vou fazer nada. Ou vem 100, ou eu não faço nada. Já contei aquela história daquela pessoa com a mulher doente, precisando do remédio, conseguiu o dinheiro para o remédio, falou, mas e aí, vamos morrer de fome, dá o remédio, foi comprar doce e vendeu no Farol, e hoje é palestrante motivacional, tem a sua empresa, seu e-commerce, está na moda agora. Quer dizer, ele tinha o dinheiro do remédio, ele comprou e foi multiplicando e multiplicando. Talvez se você recebesse o 100 que você precisa e também já usasse, e aí depois? Irmãos, Deus nos entende. Deus te entende, você pode falar o que quiser com Ele. Talvez você não pode falar o que quer com outra pessoa, mas com Deus você pode. E o grito aqui, aplicando, é claro, trazendo uma lição espiritual, é um brado de que você reconhece a sua incapacidade para vencer tal cidade fortificada, e você deposita então a sua fé naquele que pode, e esse que pode é Deus. Muito bem, agora nós vamos para um assunto, irmãos, bem delicado, nessa porção das Sagradas Escrituras, que vale a pena a gente refletir um pouquinho.
versículos 17 a 19, a cidade, com tudo que tem, menos Raabe e a sua família, é considerada de Herem. Herem, no hebraico, é a tradução que nós temos para anátema. Anátema vem do grego, quer dizer maldito. Acompanhe comigo, leia os versículos 17 a 19, que diz: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Acã vai pegar algo e levar para a sua tenda. É a destruição da família dele. Herem quer dizer totalmente consagrado a Deus e, portanto, algo que vai ser destruído. E Deus tem as suas razões. Versículo 19: porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Olha que interessante. As pessoas e as coisas serão destruídas, mas o ouro e a prata não. Por quê? Porque ao passarem pelo fogo, o ouro e a prata é purificado. Então imagina aquelas coisas que eram usadas para os deuses, agora sofre uma purificação e vai ser usada para Deus. Porém, tem momentos em que Deus diz, nem o ouro e nem a prata. Olha o grau de contaminação. Tem coisas que podem ser purificadas, outras coisas nem com fogo. Sabe o que Deus mandou fazer com essas coisas que não poderia ser reutilizada mesmo no processo de purificação pelo fogo? Você derrete, faz pó e joga no rio. Não era para ser usado também. Bem, quando a gente fala sobre esse assunto é meio chocante, porque aqui o texto está dizendo que as pessoas não iriam ser poupadas. Por quê? Deus deu para eles um período de 400 anos para se arrependerem. E a maldade deles só aumentou. 400 anos, irmãos. Deus é paciente, muito mais paciente do que alguns aqui. Para que se arrependessem. Não se arrependeram. Quem salvou? Uma família. Só uma família. Lembra de Sodoma e Gomorra? Uma família também. Não havia 10 justos, não havia 10 pessoas tementes a Deus. E esse pessoal, os arqueólogos acharam crânios, eles faziam cultos de feitiçaria, e eles colecionavam os crânios das pessoas que eles matavam, que eles sacrificavam aos deuses deles. Ou seja, uma iniquidade sem volta, uma maldade predominante. Não é aqui, como eu coloquei ali, né? A destruição não era devido ao desejo incontido de sangue dos soldados, era o juízo divino sobre aquela geração. E por que não podia poupar ninguém? Por causa da vingança. Quando você for para o Oriente Médio e se envolver um pouquinho mais com o mundo islâmico, você vai descobrir que eles têm um terço, e ali tem 99 nomes de Alá, o Deus deles. Não podemos esquecer, o Islã surgiu nessa região aí, um pouquinho para o outro lado. Desses 99 nomes de Alá, ele é tudo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é poderoso, mas ele não é amor. Não. Se nós tivéssemos que definir o judaísmo em uma palavra, tradição. Se nós tivéssemos que definir o cristianismo em uma palavra, amor. Se nós tivéssemos que definir o Islã em uma palavra, sabe qual seria a palavra? Honra. Entenderam? Claro, nós estamos reduzindo bem a situação, mas para ilustrar. A coisa mais valiosa para os povos do Oriente Médio é a honra. Então, é dever, se alguma família teve a sua honra manchada, se vingar.
e simplesmente não ia parar, né? Imagina, você se vinga da outra família matando aquela pessoa, e a outra pessoa vem e mata. Essa é a mentalidade daquela região, irmãos. É por isso que eles estão em constante guerra. 2 bombas atômicas fizeram nascer o Japão da paz. Porque quem estudou a Segunda Guerra Mundial sabe que os alemães já tinham se rendido, os italianos já tinham se rendido. Quem não tinha se rendido? O Japão. É ali que surge o termo kamikaze. Precisou 2 bombas atômicas. No Oriente Médio, mesma coisa. Não tem fim o negócio. Porque ele só tem uma coisa que mantém: honra. Ou seja, enquanto nós não nos vingarmos totalmente, nós não vamos restaurar a nossa, não há amor. Portanto, não há o quê? Perdão. Como é que Jesus explica para a gente se a pessoa ama de verdade? Ele diz: quem muito perdoa, muito ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. Por isso que todos tinham que ser eliminados, para que não houvesse vingança. A vingança pertence só a Deus. Então era isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto do anátema, que é bem polêmico na Sagrada Escritura, mas você precisa ter uma resposta para dar para as pessoas quando elas questionarem. Tá bom? E aí agora, nos versículos 20 a 21, a destruição completa da cidade de Jericó. Acompanhe comigo, diz assim, os versículos 20 a 21. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, e gado miúdo, e ao jumento. Tudo foi destruído. Olha a seriedade disso daqui que eu acabei de explicar. E olha só, aqui é claro, nós estamos nos recorrendo, né, à inspiração do artista, não é? Mas aqui está as ruínas, ó, de Jericó. E aqui, olha, uma das colunas para mostrar para os irmãos o tamanho daquilo que seria o muro. Jericó foi reconstruída a 1,5 km dali, tem várias partes, a cidade está lá até hoje, vamos finalizar com isso, não no mesmo lugar das ruínas, mas ao lado, ali próximo, naquela região, tá bom? Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia daquilo que foi escavado, mostrando. Bem, quando a gente vai para essas passagens da Bíblia, nós temos que considerar algumas coisas. Por exemplo, milagre. Quando a gente lê na Bíblia que o mar vermelho se abriu, isso é o quê? Milagre. E o que é o milagre? É a atuação divina nas próprias leis físicas que Deus estabeleceu. Isso é milagre. É quando a lei física que o próprio Deus estabeleceu é modificada naquele momento. Se não tiver acontecido isso, não é um milagre. O milagre, então, portanto, é a própria interferência de Deus na sua criação e como Ele estabeleceu. E nós vemos isso diariamente. É claro que um caso desse que nós estamos vendo aqui é magnífico, é assombroso, mas Deus interfere na sua própria criação em seu favor diariamente. É só você abrir os olhos para ver. Nos versículos 22 a 25, quem foi salva? Raabe e a sua família. Olha só, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha.
Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Por quê? Porque eles iam passar por um ritual de purificação, porque eles não são judeus. Para estarem com eles, eles tinham que ser purificados, isso levava um período de 7 dias. Por quê? Porque isso aqui é um testemunho de conversão. Raabe está dizendo, eu creio no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e quero fazer parte. Você quer fazer parte? Você tem que se purificar e deixar tudo aquilo que era paganismo. Para fazer parte da família de Deus é assim. Versículo 24, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Como a gente sabe, por causa do fogo é purificado, é refeito. Versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E aqui eu quero destacar uma coisa que a gente sempre pensa nisso, que é a seguinte: por que a Bíblia sempre se refere a Raabe como prostituta e não como ex-prostituta? Já parou para pensar nisso? Da mesma forma que a Bíblia se refere a nós como pecadores, salvos e redimidos. Nós temos que saber quem somos para valorizar o que Deus fez por nós. Onde estávamos? Temos que sempre lembrar, para valorizar onde estamos. Isso é importante. E o mais interessante, quando você vai para o AA é ensinado a sempre se apresentar como ex-alcoólatra? Alcoólatra. Ou seja, se der vazão, o pecado toma conta novamente. É curioso isso. E assim, vamos finalizar com uma maldição de Josué sobre a reconstrução de Jericó. Ele diz que não podia ser mais reconstruído, olha só o versículo 26, e naquele tempo Josué os exconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantara e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E essa profecia se cumpriu. Lá em 1 Reis, nós temos o cumprimento disso, no capítulo 16, versículo 34, um homem chamado Rieu construiu os muros às custas da vida dos seus filhos. O mais chocante aqui é isso. Como que alguém, sabendo que não deve fazer algo, porque isso lhe custará a vida alheia, faz? O que está tratando a conquista de Jericó? Trazendo para aplicação espiritual o coração do homem. É mais fácil, como diz Provérbios, conquistar uma cidade do que o homem dominar a si próprio. É impressionante, pensando em comportamento de jovem. Se você quer que o jovem não faça alguma, se você quer que o jovem não faça alguma coisa, diz para ele não fazer, ele vai fazer. Tem que usar psicologia inversa. Primeiro, ou você não dá bola para o assunto, ou você diz ao contrário. Se você quer que ele faça, diga para não fazer. Se você quer que ele não faça, se você quer que ele não... Se você quer que ele não faça, diga para fazer. Se você quer que ele não faça, diga para ele fazer. Falei certo ou não? Não? Vamos recapitular então. Se você quer que ele faça, diga para não fazer. Se você quer que ele não faça, diga para fazer. Psicologia inversa é chamado isso. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá. Só que a questão é essa: valoriza demais uma coisa, vai ter problema ali. E por último, finalizando tudo isso que nós vimos aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para pensar. Jericó, essa cidade que eu falei, existe hoje, tem mais de 20 mil habitantes, é território palestino. São os palestinos que estão lá, são palestinos que vivem lá. Tem assentamento judaico, tem os kibbutz na região, tem as plantações judaicas, mas na cidade são os palestinos. E como toda cidade palestina, em Israel, é proibido para os judeus entrar. É interessante isso, né?
Nós estamos falando de algo de mais de 3.500 anos atrás, e que está acontecendo hoje. O judeu não pode ir para Jericó. É proibido para o judeu. Uma vez nós pegamos um táxi com um judeu e falei para ele, corta para o Jericó. Ele falou, Deus me livre. Vai sair mais caro para vocês e para mim, mas eu vou dar a volta. É sério, irmãos. Não entre em Jericó. Olha que interessante, sabe o que tem em Jericó? Cassino. Quem cuida? Os muçulmanos. Eu conheci alguns judeus dizendo, eu tenho uns amigos que correm risco de vida, porque em Israel não pode ter cassino. Judeus correm risco de vida indo para Jericó para jogar. O que é isso? Não tratamos sobre isso? Vício, pecado. Isso pode lhe custar a vida. Mas para nós, turistas brasileiros, somos bem-vindos em Jericó. Vamos chegar lá com ônibus, com a bandeira do Brasil, com dólar no bolso, e aí vamos ser muito bem recebidos. Todo mundo gosta de turista brasileiro com verdinha, né? Com as verdinhas. Bom, tirando essa parte da atualidade, para finalizar realmente agora, concluindo, quais são as muralhas que você tem que vencer nessa semana? Quem você vai buscar para estar com você, ao seu lado e à sua retaguarda? Em que você precisa crer? O quanto você precisa conhecer de Deus e o quanto você precisa se mover nessa direção. Isso é entre você e Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graça por esse tempo na tua casa, por tudo que vimos, ouvimos e participamos. Que os nossos corações saiam daqui alegres, preenchidos da tua paz, da tua coragem e ousadia, do teu amor, da tua sabedoria, preenche as nossas mentes. E que, ó Deus, cada um aqui que tem uma conquista a fazer, uma cidade a vencer, uma muralha a derrubar, dá a eles as armas certas, para que o teu povo saia daqui vitorioso e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que tudo aquilo que não devemos ter, que não devemos trazer para a nossa casa, seja deixado em Jericó e que se queime completamente, a fim de não trazermos maldição sobre as nossas vidas, pois o Senhor tem uma palavra de bênção para cada um aqui. Opera, meu Deus, teu Espírito Santo na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.